Salve, salve, meu querido aluno! Se liga, porque hoje o tema é quente, responsabilidade civil do Estado. Joia? Difícil banca que não cobre responsabilidade civil do Estado. Seja de forma direta, perguntando sobre elementos, sobre as teorias, sobre exceções, seja de forma indireta. Ele traz de forma velada a responsabilidade de um agente público, por exemplo, desempenhando, né? Ele monta lá a estrutura da administração. Enfim, escuta o que eu estou te dizendo. Tema quente para qualquer prova, qualquer âmbito que você fizer, responsabilidade civil do Estado. Você que está almejando uma vaga aí, está estudando para concurso, futuro agente público, ok? Você precisa saber quais são os limites, quais são as formas, quais são os elementos que ensejam responsabilidade civil do Estado. Por quê? Porque você logo vai estar representando o Estado, atuando em nome do Estado. Legal? Fechou? Beleza, professor, já estou sentindo através aqui da nossa câmera, do nosso estúdio, boas vibrações. Ah, professor, acredita em mim? Acredito em cada um de você que está aí do lado da telinha. Beleza? Bora falar um pouquinho de responsabilidade civil do Estado? Cuidado, tá? Muita gente que está iniciando os estudos confunde com a palavra Estado. Ele não vai ser utilizado aqui no termo geográfico. Ah, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado do Paraná, ou Estado, União, Distrito Federal e municípios. Não. O Estado, leia-se, administração pública. Perfeito? Essa é a ideia. E olha só, nós temos, inclusive, preceituado lá na Constituição a forma sobre a qual a administração pública será responsabilizada se porventura vier causar algum dano. Lá no artigo 37, parágrafo 6º, tem a regra. Só que antes de nós analisarmos a regra, a gente precisa entender um pouquinho, fazer um resgate histórico para que a gente possa compreender por que a nossa Constituição adotou determinada modalidade de responsabilidade. Perfeito? Então vem comigo no material aqui. Se liga. À medida em que o Estado de Direito foi evoluindo e tomando uma perspectiva mais moderna, a ideia é de que a administração pública também se submeta ao mesmo direito posto, tal qual os demais sujeitos da sociedade. Isso significa que o Estado terá o dever de ressarcimento quando seus agentes, no desempenho de suas funções, causarem dano a terceiros. Esse dever de ressarcir os particulares pode ser denominado responsabilidade extracontratual do Estado, já que não decorre de nenhum contrato ou vínculo específico. Então, olha só, basicamente, a ideia que prevalece quando a gente fala em responsabilidade civil do Estado é a mesma responsabilidade que decorre de um acidente de trânsito. Quando você está lá dirigindo, desligadão, né, de boa na lagoa, perfeito? E aí você cruza uma preferencial, bate, colide com outro veículo que você nunca tinha visto na vida. Joia? Pô, nunca vi, nem sei quem é, nunca vi antes na história. Gera um dever de indenização mesmo que não houvesse vínculo anterior. Você não tinha uma relação contratual com o camarada, ok? Mesmo assim, você vai ter o dever de reparação de dano. Joia? Então, quando a gente trabalha a ideia de responsabilidade civil do Estado, é a responsabilidade que decorre quando o Estado, através dos seus agentes, desempenha suas atividades. E estas atividades, vez ou outra, elas geram causação de um dano a terceiro. Surgiu a situação, um resultado danoso que causou lesão ao interesse, seja dano moral, dano patrimonial, dano estético, enfim, a gente vai falar disso. Nasce o direito daquele sujeito que teve, né, o seu patrimônio, nesse caso aí do exemplo, lesado, para que venha a pedir, a solicitar, a requerer indenização por parte do Estado. Ok? Nós vamos ver que, via de regra,
aplica-se a chamada responsabilidade civil objetiva, que, conforme eu disse, tem previsão constitucional no artigo 37, parágrafo 6º, ok? Mas nem sempre foi assim. Joia? Não, professor, não. Pensem lá na época do Estado absolutista, onde o Estado era personificado na pessoa do rei, ok? Rei erra? Obviamente que não. Então, com a evolução da sociedade, nós vamos vendo a evolução das espécies de responsabilidade. Quanto mais lá para trás, quanto mais retrógrada era a sociedade, a vida civil como um todo, mais difícil era responsabilizar o Estado, que era justamente o que acontecia na época dos estados absolutistas, ok? Vem comigo aqui, se liga, porque a ideia é que, embora, apesar do Estado gozar de prerrogativas especiais, com base na supremacia do interesse público sobre o privado, a sua atuação imperativa sobre os cidadãos também seja uma série de limitações, principalmente em relação aos danos causados pela sua atuação. Essa responsabilidade deriva do princípio da isonomia, uma vez que, mesmo em benefício da sociedade, a administração pública cause prejuízo a uma pessoa ou grupo de pessoas, estas deverão ser indenizadas propriamente pelo Estado. Ok? Que foi a ideia que eu construí inicialmente com vocês. E aí onde eu queria chegar? Na evolução histórica. Porque lá no Estado absolutista prevalecia a teoria da irresponsabilidade do Estado. Que desgraça é essa, professor? Então, olha só. Muito cuidado, tá? Embora essa parte seja um pouco teórica, cai em prova. A teoria da irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Ok? Como o próprio nome já dizia, o Estado não era responsabilizado, mesmo diante da causação de um dano a terceiro. Por que, professor? Como eu disse para vocês, ela vigorava no Estado absolutista. Estado absolutista era aquele em que a figura do rei é que mandava. Então, se o rei, que era escolhido, era considerado uma divindade, escolha dos deuses aqui na Terra, Deus erra alguma coisa? Não, Deus é perfeito. Então, lá no Estado absolutista, lá na Idade Média, quem mandava, quem dava a palavra final era o rei. Ele era a personificação, ele era a materialização do Estado em si. Não à toa o Estado era chamado de Estado absolutista, ok? Se o rei mandava matar, e lá a figura do rei, vamos pegar um exemplo aqui lá no direito penal, processo penal. Ele era quem acusava, ele que investigava, ele que dava a sentença e às vezes ele mesmo executava. Em praça pública, colocava lá, cortava a cabeça, todo aquele show de horrores. Se ficasse provado que o rei tivesse mandado ou executado por si só a pessoa que não tivesse cometido o crime, ele ia pedir desculpas para a família, ele ia indenizar? Negativo. O rei dava as favas, não estava nem aí. Por quê? Porque o rei, sendo uma escolha divina, escolha dos deuses, não errava. Por isso que vigorava a teoria da irresponsabilidade. Mesmo diante de uma ação por parte do Estado ou dos seus agentes, de quem o representava, não havia que se falar em responsabilidade. Ou seja, não havia dever de indenização. Indenização. Joia? Não havia dever de indenização. Beleza? Essa é a ideia. O Estado era irresponsável, fazia o que queria? Mais ou menos. A ideia de irresponsabilidade, não era responsabilizado em hipótese alguma. Mesmo reassumindo o erro, foi mal aí, então me paga, Você causou um prejuízo de ordem financeira, rei. Me paga. Negativo.
Essa era a ideia que vigorava nos estados absolutistas. Perfeito? Vem para o material. Então, olha só. Foi a teoria adotada na época dos estados absolutistas, nos quais se adotava uma concepção de que Estado e Igreja eram considerados uma coisa só. O rei era considerado representante do próprio Deus e, como Deus não erra, o rei também não poderia errar. Chamado, conhecida essa fase aí como The King Can Do No Wrong. Olha só, Que interessante, professor, aula de inglês também tá aí para vocês. Tal período começou a se enfraquecido início dos anos 1800, lá no início do século XIX, através de alguns movimentos na França, e o principal caso que pôs fim a esse período ficou conhecido como Caso Blanco. Tá? A ideia, com a evolução da própria sociedade, os estados absolutistas acabaram caindo. A gente tem como um dos principais marcos a Revolução Francesa, 1789. Não à toa, na França, é que começa a mudar o panorama. Joia? Nós temos um primeiro caso de responsabilidade do Estado, que é esse Caso Blanco que eu mencionei aí. Uma garotinha foi atropelada por um vagão do trem que, à época, era administrado pela máquina estatal. Perfeito? Aí começa a surgir com essa nova figura, com esse chamado Estado moderno, legal, que tem como marco histórico a Revolução Francesa. A gente começa a enxergar evolução em relação à teoria adotada. Poxa, se o Estado ele pratica atividades que geram riscos aos particulares, a gente tem que encontrar alguma forma de responsabilizá-los. E aí a gente consegue enxergar a segunda teoria aqui, que é a teoria da responsabilidade subjetiva. Ok? Começa a vigorar logo após o abandono da teoria da irresponsabilidade total. O que se tentou adotar aos atos do Estado foi a lógica do direito civil, imputando a ele a responsabilidade pelos atos embasados na noção de dolo ou de culpa. Por isso, à época, era necessária a comprovação de 4 requisitos. Então, olha só. Logo depois da teoria da irresponsabilidade, a gente consegue enxergar o quê? Teoria da responsabilidade subjetiva. Ok? Então, vamos colocar aqui, ó. Teoria da responsabilidade subjetiva. Subjetiva. Opa! Já melhorou, né, professor? Antes não tinha responsabilidade nenhuma, agora passa a ter. Exatamente essa ideia, ok? Só que olha só, para que fosse possível, para que desse causa ao dever de indenização, eu preciso de 4 elementos para que eu possa responsabilizar o Estado. Quais são esses elementos, professor? Tá aqui, ó. Conduta, ok? Essa conduta necessariamente deveria gerar um resultado. Resultado este, obviamente, danoso, ok? Que viesse a causar algum dano ao particular. Entre essa conduta e resultado, deveria existir o chamado nexo causal, ok? Nexo causal. O que é nexo causal, professor? É justamente a cola, o elo entre conduta e resultado. É o liame, é o vínculo entre a conduta e o resultado. Se não tem nexo de causalidade, não tem o quê? O link. Eu não falo em responsabilidade. Beleza? Só que olha só, essa espécie de responsabilidade era de natureza subjetiva. Então, além da conduta, além do resultado danoso e além do nexo entre ambos, era indispensável demonstração de dolo ou culpa. Ok? Dolo ou culpa. Essa era a ideia, que é o chamado elemento subjetivo. E a gente pode emprestar um pouquinho os conceitos lá do direito penal ou também do direito civil em relações que advém causação de dano. Dolo, quando o agente estatal tinha a intenção específica de provocar um dano ao terceiro.
ou quando ele agisse de forma negligente, imprudente ou imperita. Perfeito? Então, percebam. A ideia é que, sendo o Estado absolutista deixado de lado, Estado moderno surgindo lá na França, a gente consegue já vislumbrar o quê? Uma possibilidade, ainda que difícil, ok? Por que difícil, professor? Porque elemento subjetivo nem sempre é fácil de ser demonstrado. O elemento subjetivo está na cachola do agente público, ok? Mas a gente já consegue ver aqui o embrião de uma primeira espécie de responsabilidade do Estado. Fechou? Legal? Então segue aqui comigo. Apesar de ser uma evolução frente à responsabilidade, na prática era quase impossível provar o elemento subjetivo do agente. Como eu disse, estava na cachola do agente, né, o elemento subjetivo. E olha aí na telinha para vocês. Terceira teoria, a teoria da culpa do serviço. O faute du service. Pega esse francês. Tem inglês, tem francês, professor? Pois é, que chique. Nunca falei francês na minha vida, nem inglês, tá? Então me perdoem a pronúncia aí. Mas se liga, qual que é a ideia dessa teoria? Essa teoria se baseia na culpa anônima e surgiu para conferir uma maior proteção à vítima. Chegou-se à responsabilidade subjetiva baseada na culpa do serviço. Então aqui a tentativa era não precisar demonstrar a culpa do agente público em si, do dolo ou da culpa stricto sensu, tá? Volta aqui comigo. Neste caso, a vítima apenas deveria comprovar serviço mal prestado, prestado de forma ineficiente ou prestado com atraso. Perfeito? Então, como era muito difícil responsabilizar o agente, analisando o elemento subjetivo, dolo ou culpa, essa teoria surge justamente com a ideia de culpa anônima. Você não precisa mais identificar o servidor, o agente público em si, apenas precisa demonstrar uma dessas três hipóteses. Legal? Se liga, porque a teoria da culpa anônima ela ainda é aplicada em algumas hipóteses aqui no Brasil, tá? Então vale a pena aí lembrar de serviço mal prestado, prestado de forma ineficiente ou prestado com atraso. São as hipóteses de adoção dessa teoria. Perfeito? Qual que é a ideia dela? Os elementos de conduta, dano e nexo se mantêm, podendo a conduta ser baseada em culpa anônima, sem a necessidade estrita de provar o elemento subjetivo do agente. Apesar de presumir uma maior proteção para a vítima, continuava difícil a tarefa de provar que o serviço não era bem prestado pelo Estado. Fato este que impulsionou a evolução para a chamada responsabilidade objetiva do Estado. E olha só, aí a gente chega no que hoje é a regra, perfeito? Então nós temos teoria da responsabilidade, responsabilidade subjetiva, falta do serviço, e agora a gente chega na responsabilidade objetiva, que é a regra que a gente precisa lembrar. Quando tratamos de responsabilidade civil do Estado, via de regra, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal de 1988. Não pode fazer prova sem a leitura desse camarada, ok? Ah, eu vou ler uma vez e está suficiente? Negativo. Come com farinha, beleza? Artigo 37, parágrafo 6º, traduz justamente a ideia, a regra, ok? Da chamada responsabilidade civil objetiva. Objetiva, professor? Sim, objetiva. Por que que ela ganha esse nome, responsabilidade civil objetiva? Porque agora ela não precisa mais do elemento subjetivo, do dolo ou da culpa. Eu preciso só de 3 elementos que, se preenchidos, ensejam dever de indenização por parte do Estado. Quais são esses elementos, professor? Vamos esquematizar aqui bonitinho, só para a gente nunca mais esquecer? Então, olha só, de novo, quando a gente fala de responsabilidade
objetiva, a gente também tem que ter uma conduta, via de regra, comissiva, um fazer por parte do agir, beleza? Além da conduta, deve haver a produção de um resultado, ok? E, obviamente, esse resultado deve causar dano à parte, legal? Então, mais uma vez, a gente também tem um resultado danoso, ok? E também muito importante que seja demonstrado o quê? Nexo causal. Nexo causal. Joia? Nexo causal, mais uma vez, lembrando que é a ponte que liga conduta e resultado. Na hora da prova é bem fácil saber se existe nexo causal entre conduta e resultado. Se você elimina a conduta e o resultado some, significa que existe nexo causal. O servidor público estava dirigindo, recebeu um nudes, emocionou, furou sinal vermelho, ok? Furou sinal vermelho, bateu no carro de um particular. Vai gerar dever de indenização, de acordo com o artigo 37, parágrafo 6º? Vamos fazer o exercício mental? Teve conduta? Teve. Estava dirigindo o veículo falando no celular, ok? Qual foi o resultado? Colisão no carro do particular. Se eu tiro a conduta do agente público, não estava mais dirigindo, teria o resultado danoso? Não. Ou seja, se eu suprimir a conduta e o resultado sumir, tem nexo de causal. Nexo de causalidade ou nexo causal. Se eu suprimo a conduta, mas o resultado permanece, significa que não há nexo de causalidade. Fechado? Então, olha só que importante que compreendamos a ideia da evolução. Porque hoje a regra estampada no artigo 37, parágrafo 6º, é responsabilidade civil objetiva. E aí eu te pergunto, responsabilidade objetiva, ela é mais fácil ou é mais difícil de ser caracterizada? Obviamente que é mais fácil. Se a gente partiu da ideia da irresponsabilidade, não tinha como responsabilizar. Passamos à responsabilidade subjetiva. Tinha como responsabilizar, só que tinha que demonstrar dolo ou culpa do agente. Difícil. Terceira teoria, responsabilidade pela falta do serviço. Difícil também era provar os casos em que o Estado estava omisso quando deveria agir, ou agiu depois do que deveria ter agido, ok? É nesse contexto que surge a chamada responsabilidade civil objetiva, que hoje é a regra adotada pela nossa Constituição. E é mais fácil responsabilizar o Estado, por quê? Porque eu só preciso demonstrar 3 elementos. Eu não preciso ficar discutindo dolo, culpa, se teve ou não prestação do serviço. Conduta, resultado danoso, nexo causal, enseja dever de reparação, de indenização por parte da administração. Fechado? Tranquilo? É o que está aí na tela para vocês. Teoria da responsabilidade objetiva. Bem mais acertada com o direito administrativo atual, a nossa Constituição Federal acabou por adotar, via de regra, teoria que afasta a obrigação de comprovação de dolo ou culpa na atuação do agente público que representa o Estado. Ou seja, quando apenas estes 3 elementos forem suficientes para gerar o dever de indenizar, que foram aqueles 3 elementos que eu elenquei para vocês no quadro, estaremos diante da chamada responsabilidade objetiva. Fechado? Então, olha só, com essa ideia inicial, a gente sabe como que se deu a evolução histórica até o ponto de chegarmos na responsabilidade civil objetiva, que é a regra, beleza? Provou conduta, resultado danoso e nexo de causalidade ou nexo causal, enseja dever de indenização. Tá, professor, mas não tem nem relação contratual, porque quando você faz um contrato e descumpre, você tem as consequências, né, a aplicação de uma multa, enfim. Aqui para a administração precisa ter essa relação contratual? Negativo. Então, só para fechar o raciocínio, quando a gente fala de responsabilidade civil objetiva, vem aqui comigo.
é a chamada responsabilidade extracontratual, ok? Responsabilidade civil do Estado, ó, vamos puxar a setinha aqui, ó, só para a gente fazer puxado, é a responsabilidade extracontratual, ok? Extracontratual, que é a mesma responsabilidade que a gente viu no início do nosso bate-papo. Quando você fura o sinal vermelho, passa preferencial, bate no carro da velhinha lá, você vai ter o dever de reparação desse dano. Mesma coisa para o Estado, ok? Responsabilidade extracontratual também pode aparecer, é mais difícil aparecer, mas pode aparecer como responsabilidade aquiliana. Joia? Aquiliana. Não vai colocar o nome da sua filha, aquiliana, achei bonito. Responsabilidade aquiliana é sinônimo de responsabilidade extracontratual. Independentemente de vínculo entre a administração e a parte lesada, a parte que teve um dano, enseja dever de reparação. Fechado? Tranquilo? Então tá aqui o papo inicial sobre responsabilidades, aspectos históricos, evolução, até chegarmos ao ponto da regrinha do artigo 37, parágrafo 6º da CF. Espero que você tenha curtido, um grande abraço e até a próxima.